episódio do Entre Safras, o podcast da Diamante Agrícola. Eu sou Débora Queiroz, aqui hoje, mais uma vez, no nosso cenário da Fazenda Lago Verde, cenário extraordinário para esse nosso bate-papo. Comigo, Aparecido Fonseca, mais conhecido como Cido, não é isso, Cido? Exatamente. Muito bem-vindo, Cido, engenheiro agrônomo, um grande conhecedor aqui da região do Tocantins, quase um tocantinense nato, poderia assim dizer. Tem tempo. Mas não é do Tocantins, né, Cido? Não. Você é de onde? Bom, Nasceu onde, né? Bom, eu sou nascido no interior de São Paulo, numa cidade pequena, Itajobi. Passei minha infância em São Paulo, na capital mesmo. E por uma questão resolvi fazer agronomia. Eu não tinha muito envolvimento com a questão da agronomia, morava em São Paulo, na capital. E fui fazer agronomia em 1979, em Paraguaçu Paulista, uma cidade pequena do interior de São Paulo. Na época a agronomia era só 4 anos, eu acabei me formando em 1983 e iniciei logo em janeiro, dia 6 de janeiro de 1984, eu iniciei como engenheiro agrônomo, ainda com 21 anos, no Paraná, na cidade de Umuarama. Comecei na época trabalhando com algodão, numa empresa multinacional, com o nome de Ciba-Geigy, e era pragueiro de algodão, né? Andava lá para contar praga, para ver se estava na hora de fazer as aplicações. Uhum. Foi uma experiência muito boa, fiquei no Paraná um bom tempo depois, acabei ficando. E depois tive uma experiência muito boa, né? Fui trabalhar na Coamo, em Campo Mourão. Fiquei um período lá. Muita aprendizagem, muito bom. Hoje é a maior cooperativa do Brasil, né? Sim. Na época era a Cotia maior, hoje é a Coamo. Aí conheci muito das culturas, né? Trabalhei com soja, milho, feijão, algodão, vários cultivos lá E depois eu fui trabalhar já com a empresa, já era Novartis, que era a fusão da Ciba com a Sandoz. Fui trabalhar com hortaliça e fruticultura. Basicamente no registro de produtos que já existiam no mercado, só que não existia os registros para pequenos cultivos. Se registrava só por questão de custo mesmo, se registrava para grandes culturas. Então saía registro para cana, para soja, para milho, algodão, mas não saía para alface, pimentão, abobrinha. Então a gente usava os produtos de outras culturas sem saber questão de carência, de resíduos, se podia ser consumido ou não, se aquele produto podia ir para alimentação ou não, dentro do consumo humano de poucos dias, né? Aí trabalhei esse tempo lá, morei em Curitiba, lá no Paraná, e quando foi em 1996, ainda no Novartis, eu resolvi mudar para o Tocantins, aí vim para Goiânia, na verdade, que aí eu trabalhava no primeiro semestre com tomate industrial, junto às indústrias lá, da região, Araquero, Arisco e tal. E no segundo semestre eu vinha para o Tocantins e Roraima, que é uma cultura de arroz também, de arroz irrigado. Entendi. Aí eu pude conhecer um pouco mais da região, da cultura do arroz, de tudo que se passou, e consegui acompanhar aí bastante essa evolução aí durante esses anos. Você passou por bastante coisa, né? Você conheceu de muitas muitos culturas, né? Sim. Que bacana. E aí, quando foi que você começou, ou pelo menos, quando é que você começou a ter contato com a produção de semente de soja aqui na várzea do Tocantins, aqui nessa várzea tropical? Quando é que isso começou? Quando é que você começou a ter acesso e como é que isso nasce aqui no Tocantins? A soja no Tocantins, ela, comparado com outros estados, principalmente do sul, né, ela demorou para chegar, né? Nós começamos com os primeiros plantios de soja na várzea, 2000, 2001. Se plantava soja, algumas vezes alguma coisa como semente, que ia para a Bahia, mas o cultivo era basicamente soja, não era semente de soja. Sim. Né? A questão da semente de soja, ela se iniciou quando começou o problema do vazio sanitário no Brasil, a entrada da ferrugem, né? Com o problema da ferrugem. Quando a ferrugem entrou no Brasil e se precisava do vazio sanitário, que seria um período sem ter, que o fungo não se transportasse de uma cultura para outra, então você tem um período sem ter lavouras plantadas, aí que a soja
o Tocantins passou a ser um grande produtor de semente de soja. Entendi. Né? No início era mais soja, alguma coisa semente, Sim. mas nesse outro momento foi onde surgiu o Tocantins como um grande produtor de semente de soja. As variedades na época eram variedades totalmente diferentes das que tem hoje. Quando se iniciou, eu lembro os plantios aqui, as variedades eram um ciclo longo, né? Porque eram as variedades de abertura, Sim. no momento de abertura de área, que é o que a gente vinha fazendo, que o norte vinha fazendo, né? Então as variedades eram ciclos de 140 dias, 150 dias, Sambaíba, Tracajá, Doco, Cristalina, né? Nada a ver com as variedades de hoje. Mas se iniciou assim e hoje com um grande desenvolvimento, né, que essas empresas fazem das variedades de soja. Entendi. E Cido, o que especificamente essa região tem que acabou permitindo esse plantio, esse cultivo de semente de soja nesse período em que o vazio impede essa cultura? Como é que é isso? O Tocantins conseguiu, através de um trabalho muito bem feito, né, da Secretaria da Agricultura, a ADAPEC, porque nós fazemos um cultivo de soja, ou qualquer outro cultivo aqui no meio do ano, no Tocantins, que seria um cultivo de maio até agosto, setembro, onde não é um período de chuva. Então nós não temos molhamento, que o que faz a propagação do fungo é água livre sobre a folha. Como nós não temos nenhum sistema de irrigação de pivô, autopropelido, nada que joga, não temos chuva, nada que deixa a folha molhada, nós basicamente somos livres da ferrugem. Do aparecimento da ferrugem. Então isso propiciou, na época do vazio sanitário, quando houve toda essa normatização, é que somente instituições de pesquisa e a várzea aqui nossa aqui do Tocantins, aqui do Formoso, da Lagoa da Confusão, ou a bacia do Rio Formoso, né? Mas Luiz Alves, eu acho que hoje também já está na mesma situação, que se pode, porque também tem o mesmo sistema de irrigação que nós, né? Então que se pode fazer uma semente, ou que se pode plantar soja, basicamente sem problemas de ferrugem. Entendi. Que não iria comprometer outras regiões. Entendi. Que o fungo não seria levado pelo vento para outras regiões em volta. Então, em volta não tem soja. Esse fungo basicamente aqui não existe, né? Tem dificuldade de multiplicação. Então a gente acaba não comprometendo nada e faz uma semente de excelente qualidade. Entendi. Mas isso leva o produtor a não ter nenhum tipo de preocupação ou existe algum manejo que ainda se faz necessário para esse controle efetivo da não incidência da ferrugem e aí, consequentemente, dessa manutenção, dessa janela de plantio, né? Quando Como é que funciona esse manejo, né? A normativa para a produção de semente de soja, que indica início de plantio, final de plantio, né? Não determina muito final de plantio, ela determina o último dia de colheita. Sim. Né? Então, um início de plantio e o último dia de colheita. Quando se iniciou, a gente era obrigado a fazer uma aplicação de fungicida. Hoje se faz muito mais do que isso, porque o produtor, mesmo sabendo que, teoricamente, não se teria essa infecção com severidade, também toma cuidado porque outras doenças, como as doenças de final de ciclo, acabam aparecendo. A ferrugem não aparece, mas outras doenças aparecem. Então, já que os fungicidas controlam tanto uma quanto a outra, né? Então, acaba se fazendo aplicação de fungicida, tanto para ferrugem preventivo, que é a normativa existe hoje também, acho que até com mais de uma aplicação, mas que se faz mais hoje pensando em doenças de final de ciclo. Então, basicamente, a gente fica livre da ferrugem. Nós não temos um ambiente propício e ainda fazemos essas pulverizações para inibir qualquer tipo de aparecimento. E aí o uso da semente, do grão, né, da semente grão para a produção da semente são de ciclo convencional? Quando nós começamos, a várzea, porque nós temos uma limitação de luminosidade nesse período. De abril, que a gente falou, maio até setembro, nós temos uma limitação. E o que regula a soja, produtividade, crescimento, todo o metabolismo dela, é luz. Como nós não temos um ambiente com menos luz, onde o dia demora para amanhecer e escurece mais cedo, nós temos menos horas luz dia. Diferente de dezembro, que às vezes 20 horas você tem sol ainda e 5 horas da manhã você já tem sol. Agora nós estamos num período aqui que... Dia mais curto, Dia mais curto, né? E isso impacta diretamente na soja. Isso impacta diretamente. Então nós plantávamos soja de ciclo mais longo
porque nós vamos ter um encurtamento de ciclo por menos luminosidade. E quando você planta um ciclo muito precoce, nós temos um encurtamento também. E aí você tem menor produtividade. Então, a gente plantava... Ninguém queria plantar precoce. Não, eu não vou plantar precoce porque eu não vou produzir aqui. Todo mundo queria ciclo longo. Bom, por questões de ferrugem, por questões de água e também a melhora das variedades, porque mudou demais, né? Hoje você tem 80 variedades que você pode plantar aqui no Tocantins, ou até mais. Então, as variedades mudaram e também houve uma adaptação para isso. Então, hoje a gente consegue, mesmo com material precoce, produtividades boas. Não igual ela vai produzir lá no sequeiro. Sim. E por nós termos uma disponibilidade de água menor e também pelo calendário do vazio sanitário, hoje a gente planta soja de ciclo mais curto. Não aqueles de ciclo longo, que era no passado ciclo de 125, 135, 140 dias. A maioria dos nossos cultivos é de ciclo mais curto. Quando se faz algum ciclo mais longo, nós temos que plantar ela também mais cedo para que ela consiga fechar dentro do prazo junto das outras. Mas, de certa forma, houve uma melhora das variedades e se adaptou melhor a essa nossa condição. Então, nós conseguimos melhorar as produtividades, tanto das precoces como das tardias, que são muito menos plantadas. Mas isso é um trabalho muito forte da APEC, né? Da associação, da Proeste, tudo, junto aos produtores, que conseguiu fazer esse encurtamento de ciclo, que beneficia todo mundo, com a questão da irrigação e com a questão das doenças. Sim, e eu ia perguntar isso da variedade, assim, se ao longo dessa história, você já falou um pouco, até que nós tínhamos outras variedades sendo cultivadas, mas se hoje as variedades cultivadas na região já são variedades, digamos, destinadas para esse solo, destinadas para esse momento de luminosidade que você falou. Quais são essas variedades que hoje estão sendo cultivadas e quais são os resultados dela, né? Quais são a produtividade, se tem algum impacto em vigor, germinação, alguma coisa do tipo ou não? Entendi. Bom, a sua pergunta tem várias tem perguntas. Várias perguntas dentro de uma só. Várias perguntas, né? Bom, no começo, como eu te falei, você plantava variedade de ciclo longo. Agora está plantando variedade de ciclo mais curto. Mas nós somos multiplicadores. Nós não somos produtor de soja. Sim. Então, nós vamos plantar aqui o que o produtor lá fora quiser plantar. Entendi. Não adianta eu fazer uma semente de soja que não tem comércio. Sim. Porque nós aqui somos produtores. A gente abastece Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso, outros estados aí da federação, do país. Mas a gente é obrigado a reproduzir aquela semente. Reproduzir o que eles querem plantar, não depende só de nós. Então, muitas vezes, e também a evolução de novos materiais é muito grande. Todo ano se lança muitos materiais novos que a gente não sabe a adaptação dele aqui. Entendi. E quando um material desse que é lançado lá fora, ele vai bem, logo há uma procura por aquela semente. Sim. E lá fora, os sementeiros muitas vezes não estão preparados para atender o mercado. Então, eles vêm aqui fazer a multiplicação. Então, muitas vezes, a gente multiplica material sem saber se ele está adaptado ou não. Entendi. Porque o mercado lá fora quer. Exige. E a gente vem fazer a multiplicação. Então tem hora que a gente produz um material que... Acerta. Então todo mundo às vezes quer um determinado material. Mas a sementeira não vive só de um material. Ela tem outros materiais no portfólio que estão adaptados para a região aí fora. Para outras regiões, outro clima, outro solo, se é mais arenoso, se ele quer se é abertura, se ele já está com o solo com perfil melhor. Né? Então, não existe só um material. Como eu te falei, são mais de 80 materiais que se planta lá fora. A gente tem que reproduzir eles aqui. E os lançamentos, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, muitas vezes, o sementeiro nos procura, quer multiplicar o material, mas nós não sabemos o que ele pode atingir. Mas sempre é certo. Nós vamos produzir menos aqui do que ele produz lá fora. Entendi. E essa janela acaba beneficiando, por ser uma janela no contrafluxo da janela nacional, para a venda dessa semente? É uma semente que ela tem um escoamento mais rápido? Se você pegar pelo lado econômico, para uma sementeira, é muito interessante, né? Porque se você vamos pegar uma semente normal, né? Que se colheu ela em janeiro, fevereiro ou março, na época de colheita, né? Ela foi plantada em outubro, foi colhida em janeiro, fevereiro ou março. Você leva ela para a sua unidade, beneficia ela
embega ela, armazena, faz os laudos, vê que ela é semente, né, para você continuar seguindo com ela. E você vai comercializar ela depois lá em outubro, novembro, dezembro. Então você tem um ciclo econômico muito longo. Você começa a investir em outubro de um ano para realizar lá na frente. E essa semente, muitas vezes, ela acaba, quando você colhe, ela está até razoável, mas dentro da câmara fria, às vezes ela acaba se perdendo. Não é mais semente. Aí todo aquele processo que você teve de custo, você rasga os becos e vai para o comércio, ela vira grão, vai para a moagem, né? Então você tem um custo de produção de semente que não é simples, ele é alto. A soja que sai do Tocantins, basicamente, a gente está colhendo, beneficiando e vendendo. E já é vendendo. Então, teoricamente, nós levamos uma semente de melhor qualidade, de menos, um período econômico menor, né? Um ciclo financeiro menor. Isso beneficia muito a região, além de que você tem uma semente que você pode atender o mercado com ela ainda garantindo a qualidade. Sim, sim. E as questões regulatórias? A gente sabe que para esse cultivo nessa janela exige também uma certa regulação adicional. Muito forte. Né? Que são registros de campos. Fala um pouco como é hoje essa fase regulatória para esse cultivo no meio do ano. Bom, existe para você fazer pela lei das cultivares, os materiais que você multiplica, ele tem um dono. Então você paga royalties por isso. Que foi o que mudou a soja no Brasil. A partir do momento que você paga royalties, a empresa recebe dinheiro para ela conseguir continuar produzindo novos materiais. Desenvolvendo novas tecnologias. Empresas no passado, né? que não se tinha royalties, ela inventava o material, o pessoal saía multiplicando e ela nunca mais recebia, ela quebrava. Porque como é que ela ia investir se ela não tinha? Isso é um trabalho, às vezes, do governo e não de uma instituição particular. Né? Aí isso foi o que mudou muito a questão dessas novas regulações. Dessas novas variedades e as regulações, porque quando você vai plantar um material, você tem que se inscrever ele no mapa, no Ministério da Agricultura. Quando você vai no Ministério da Agricultura, você tem que pedir autorização para o detentor. Você tem que anexar junto no Ministério da Agricultura, junto à documentação, a autorização do detentor daquela variedade. Daquela tecnologia. Quando você vender esse material, porque depois você tem uma estimativa de produtividade, uma estimativa de quantidade de semente produzida, você informa e quando você vende, você tem que repassar o valor do royalties para ele. Então você tem a documentação do royalties, você tem a qualidade documentada, você recebe um boletim de uma certificação do que ela tem de qualidade. Né? Então o Ministério da Agricultura faz esse trabalho e faz muito bem feito. Né? Então a gente sempre tem uma semente de excelente qualidade. Entendi. Muito fruto também desse ambiente regulatório que exige que o produtor esteja mais adequado. Isso, você tem que comprovar a nota fiscal dessa compra da semente, então a semente tem que estar propícia, tem que ter uma origem, exatamente. Então isso tudo propicia um ambiente para você ter uma semente de boa qualidade para o produtor. Bom, um dos trabalhos é o Ministério da Agricultura. O outro trabalho depois é o trabalho que o Estado faz muito bem feito através da ADAPEC, que é vazio sanitário, né? Que envolve acompanhamento para ver se tem ferrugem ou não tem, né? Das doenças, se ela entrou na lavoura ou não, quer dizer, eles nos ajudam muito em cima disso. O início do plantio, o final. Eles fizeram um trabalho muito bem feito desse variedades mais curtas, nesse agrupamento, tentar se plantar no menor momento possível. Então, isso tudo se propiciou a gente continuar com a soja e fazendo uma soja de excelente qualidade. Isso é importante porque garante a sustentabilidade desse plantio a cada ano, né? Se você tem um plantio regulado, com uma boa produtividade, uma boa qualidade de semente, a gente vê a soja... Isso leva o crescimento, né? Leva o crescimento, leva a notícia adiante. A soja eu lembro quando eu vim aqui no Tocantins, quando começou a soja no Tocantins, a gente se falava 50 sacos era excelente, né? Era todo mundo, eu quero produzir 50 sacos, Hoje a gente vê produtores
colhendo 80, 90, até mais do que isso, né? As médias altíssimas, eu acho que a média do Tocantins ficou em 62 sacos. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que essa soja do meio do ano, ela acaba tendo uma produtividade dentro dos padrões? Não, é assim, bom, aí são duas coisas diferentes, né? Eu falei um pouco do Tocantins fora da várzea. Fora da várzea. Fora da várzea, aí hoje estamos com uma área significativa, né? Produzindo muita soja. A nossa média ficou dentro das altas médias nacional, a nível nacional, 60 e poucos sacos, 62 se eu não me engano, em termos de média de produtividade. Então o Tocantins está bem em termos de média. Tem lavouras de 80, 90, então se mudou muito o cenário. Sim. Com a melhora da qualidade da semente. A várzea, a gente melhorou também um pouco, mas o fotoperíodo não nos deixa avançar, não nos deixa avançar na proporção que avançou o plantio no sequeiro, que é quando é outra época do ano. No passado a gente produzia 30, 35, hoje nós estamos produzindo 47, 52, tem lavoura de 60, se melhorou, mas nós não conseguimos os níveis de produtividade que o sequeiro consegue, por conta da limitação de fotoperíodo. Naturalmente. Cido, e com relação aos custos, essa lavoura de várzea é uma lavoura mais cara, mais barata, se equipara a lavoura do sequeiro? Antigamente a gente falava muito que a soja aqui tinha um custo menor, né? Mas eu não vejo mais assim não, porque nós temos alguns custos a mais do que eles têm. Porque antes eles tinham uns custos mais altos de fungicida e a gente usava menos. Mas hoje a gente está usando fungicida quase igual lá fora. Então, não tem muita mudança. Aí nós temos custos que eles não têm. O sequeiro consegue fazer muito plantio direto. Sim. Né? Que você acaba reduzindo o custo de óleo diesel, grade, equipamento, gente, de manutenção e tudo mais. A várzea não tem como muitas vezes você fazer direto, porque você vem de uma cultura de arroz, onde você está com o solo encharcado, às vezes você seca o solo com grade, você tem uma palhada difícil de sumir com ela, né? Aí você tem que fazer essa remoção de solo para fazer um plantio de qualidade. Então isso é custo. Entendi. Isso é custo, né? Tem evoluído um pouco de plantio direto, mas ainda não é a totalidade. Então nós temos um custo... Acaba absorvendo um custo maior. E nós temos o custo da irrigação. Né? Se você pegar o sequeiro, ele fica rezando para chover. Mas ele não paga nada por isso, né? Não paga nada, acho que o dízimo só. Ele não paga nada por isso. O dízimo é ótimo. Ele não paga nada por isso. Nós pagamos. E o custo nosso também hoje, para operar na várzea, com essas questões de regulamentação ambiental, também ficaram caros. Sim. Então isso nos remete a um custo um pouco maior até que o deles. Do que o sequeiro. Do que o sequeiro, né? Nós colhemos com máquinas que tem que ser máquinas excelentes, porque senão você quebra a semente, dá dano mecânico. Você tem que ter uma velocidade de colheita muito rápida, porque você planta muito rápido, você tem que colher muito rápido. Então sempre o nosso custo é maior. Enquanto o sequeiro pode ter 2 colhedeiras, nós precisamos de 6. Para poder fazer numa janela menor. Então todos os nossos custos, quando você vai olhar individualmente, eles são semelhantes ou maior. Ou maiores, né? Então, e nos remetemos a uma produtividade menor. É lógico que as empresas que produzem semente tentam compensar isso, dando uma bonificação para você produzir semente para eles. Então se tenta compensar essas questões de um custo a mais com a bonificação. A gente vê um avanço forte da soja como um todo, não só aqui da várzea, mas uma soja como um todo no Tocantins. A gente vem vendo um avanço de áreas, né? A tendência cresce mais. Já chegamos no limite? Como é que estão as expectativas de crescimento em área de soja? Aí agora a gente sai um pouquinho da semente no Tocantins. Ô Débora, é um negócio interessante. Soja, pode passar o momento que for, ela cresce, né? Eu lembro ano passado nós tivemos um momento ruim na soja em termos de preço e produtividade, né? A safra para o anterior por causa da seca, né? E eu achei que se plantava menos soja e a gente acabou tendo um aumento de área, né? A soja, ela tem alguns mecanismos de proteção, a trava, o barter, os financiamentos, que te propicia, mesmo num ambiente às vezes mais difícil, você ainda se manter nela. Sim. Então eu não tenho visto
soja diminuir no Brasil. Eu só vejo aumentar. E também porque se tem variedades que estão sempre produzindo mais, né? Então, se você tem um clima bom, que nem foi esse último ano agora, essa safra, o produtor, mesmo em preços não razoáveis, mas ele obteve produtividades Sim. excelentes. Sim. Então, isso vem se ajustando. Então, eu não vejo a soja, com tudo que ela vem passando nos últimos tempos, que ela diminui a área, ela só aumenta. Pode aumentar menos, mas aumenta. E o produtor, por natureza, é muito otimista, né? Ele sempre acha que vai dar certo. Sempre acho que... eu acho que ser produtor é um estado de espírito, né? É um estado de espírito, né? Ele acredita que vai dar certo e não está dando certo, ele continua acreditando, ele continua investindo, ele busca melhoria, seja o ambiente que ele está, né? Acho que fazem muito pelo Brasil. Com certeza. Ô Cido, muito bacana esse nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua contribuição conosco. Venha mais vezes. O convite está estendido para a gente conversar sobre outros assuntos. Que você esteja sempre aqui conosco. Obrigada pela sua participação. Quer deixar um recado aí para os produtores da região da Lagoa da Confusão? Bom, os produtores, acho que os produtores acho que estão passando o momento. Sim. Já passamos outros. Sim. Então, eu acho que a questão é persistência, adequação, você buscar oportunidades, né? Sim. Manter o otimismo. Manter o otimismo, né? Que faz parte, né? Ninguém deixa de ser agricultor Sim. porque quer, né? Sim. Então, eu acredito que é um momento e pode se reverter. Bom, sobre o nosso encontro aqui, foi uma satisfação. Obrigada, Cido. Eu muito satisfeito pelo convite. Venha mais vezes. Foi boa a nossa conversa. Muito bom. Obrigada, Cido. Obrigado a vocês. Até mais, pessoal. Tchau.